pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Manha, no blog Caderno de Bolso, e hoje eu tô aqui para fazer o terceiro episódio da série Morando Sozinha. Então no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudança, preparação de malas, coisas desse tipo. Então vou começar falando sobre um tópico bem breve para depois começar sobre o que eu realmente quero falar. Então o primeiro tópico é como fazer essa mudança. Eu acho que esse tópico é bastante específico para cada um, né? Vai depender muito de se você tem muita coisa para levar, quão longe você mora da cidade em que você vai ir e tudo mais. Então assim, para falar brevemente como foi pra mim, inclusive eu já comentei isso em outros vídeos, nos 2 primeiros da série, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então como eu não moro assim tão longe da minha cidade natal, né, como é uma viagemzinha tranquila assim, a gente fez, eu, meu pai e minha mãe, de carro mesmo, a mudança. Como eu peguei um apartamento mobiliado, então eu também não precisei me preocupar em levar um monte de coisa, assim, um monte de volume, né, e tal. Então, eu realmente não tinha tanta coisa assim. Claro, era bastante, mas não era tanta coisa. Mas a gente conseguiu fazer, acho que 2 ou 3 viagens tranquilamente. Então, eu já deixo essa dica, assim, pra quem não vai fazer uma mudança, assim, de uma cidade tão longe, você pode fazer, sabe, com a sua família mesmo. Se você mora mais longe, talvez até seja interessante contratar uma empresa mesmo, né? Porque daí eles fazem tudo de uma vez, claro, custa um pouco mais, mas ao menos vai ser feito tudo de uma vez, não vai precisar ficar indo e vindo pra lá e pra cá. Então eu acho que isso, como eu disse, é bastante específico, vai de cada um, e eu não tenho muito que eu possa falar sobre isso. Mas eu tenho muito pra falar sobre o que levar junto. Eu acho que assim, esse é um tópico bem importante. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é: com que frequência eu vou visitar a minha família? Então, por exemplo, eu moro perto, assim, né? Tipo, não é perto, mas não é longe também, é razoável. No começo, eu costumava ir todas as semanas pra casa, assim, todo final de semana, chegava sexta-feira, eu pegava o ônibus, ia pra casa e voltava na segunda-feira de manhã. E pra mim era bem bom, assim, no começo, só que chegou um ponto, assim, no finzinho do primeiro ano, que eu descobri como era bom, às vezes, ficar aqui. Porque daí eu já tinha mais amigos, já tinha coisas pra fazer e tudo mais, e fui descobrindo que a cidade aqui é bem legal e que tem coisa pra fazer e que não é chato ficar aqui, porque era isso que eu pensava antes. Então, a partir do ano passado, a frequência com que eu ia pra casa mudou um pouco, porque eu também comecei a namorar, e aí, como eu disse, eu já tinha mais amigos e tudo mais, então tinha mais coisa pra fazer. E aí eu comecei a ir um pouquinho menos pra casa. Então, eu ia 2 ou 3 vezes por mês, e é assim que eu mantenho até hoje. Geralmente eu vou apenas 2 vezes, então eu tento alternar, sabe? Uma semana eu vou, eu fico, eu vou, eu fico, e assim vai indo. Mas claro que isso varia às vezes, se tem algum compromisso aqui ou algum compromisso lá, enfim, né? Isso não importa. Mas a questão é que eu acho que isso é muito importante você deixar definido, sabe? Você já avaliar qual é a possibilidade de você ir visitar os seus pais ou a sua família, com que frequência você pode fazer isso, pra decidir o que levar na mudança. Porque, vou contar pra vocês, quando eu me mudei, eu levei, tipo, absolutamente tudo, sabe? Todas as roupas de verão, todas as roupas de inverno, todos os sapatos, tudo. E aí, tava ok, né? Eu tinha uma mala que era, sei lá, assim grande, e ela tinha rodinhas, e eu ia com essa mala gigantesca todo final de semana pra casa. Então eu colocava, assim, roupa que dava pra usar durante 2 semanas para um final de semana. Eu era muito exagerada no começo. E aí eu fazia isso e ia lá. Só que era muito mais complicado, sabe? Porque daí eu tinha que pegar táxi, porque era muito ruim de levar aquela malona gigantesca até a rodoviária. Então eu tinha que pegar táxi, daí depois, sabe, no ônibus era ruim também. Aí depois na volta era mais ruim ainda. Enfim, era uma confusão, era horrível. Até que chegou assim, eu fiz isso por uns 2, 3 meses e eu pensei, ok, chega dessa mala, não dá mais. Aí eu peguei uma malinha um pouco menor, que ela era assim, mais ou menos. Eu ainda tenho ela, eu ainda uso às vezes quando eu preciso levar mais coisa junto. E ela é uma malinha de pendurar assim no corpo, né? Não é de rodinhas. E aí eu
comecei já a diminuir um pouco a quantidade de roupas, já melhorou e tal, mas ainda assim não era algo muito prático. Aí a partir do ano passado, o meu namorado começou a me ensinar umas técnicas assim que ajudava a deixar tudo mais socadinho assim dentro da mochila para não precisar, sabe, ocupar tanto espaço. E desde então eu comecei a usar basicamente a mochila de aula que eu tenho para ir para minha cidade toda vez que eu ia pra lá. E aí ficou muito mais fácil, lógico, né? Bem mais fácil levar só uma mochila assim com todas as coisas dentro. Claro que, como eu disse, quando eu tenho muita coisa para levar, por exemplo, sei lá, coisas mais volumosas e tal, principalmente no inverno, né? Aí eu até levo às vezes aquela malinha menorzinha, mas assim, é muito raro mesmo. Mas por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso para vocês perceberem que no começo a gente tem essa tendência de achar que a gente precisa de tudo. A gente vai precisar de tudo aquilo para ir passar o fim de semana na casa dos nossos pais, mas a gente não precisa de tudo isso. Então, isso é uma coisa, claro, você vai acabar percebendo ao longo do tempo, a menos que você não é uma pessoa exagerada, daí talvez você consiga, assim, desde o começo levar pouca coisa. Mas assim, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: se no seu caso você for visitar pelo menos uma vez por mês a sua família, eu acho que é válido você deixar algumas peças de roupas lá no seu guarda-roupa antigo, na casa dos seus pais. Por quê? Eu acho que é bom ter reservas, sabe? Escolha, por exemplo, uma ou duas calças jeans que você gosta, mas que você não usa tanto e deixe lá. Faça a mesma coisa com camiseta de manga curta e com camiseta de manga comprida. Deixe ao menos uma ou duas lá, assim, para reserva. Faça isso com um blusão, né? Um casaquinho mais fino também, com um casaco mais grosso, né? Escolha um de cada, assim, um blusão, um casaquinho mais fino, um casaco mais grosso. Deixe, assim, alguns pares de meia, sei lá, uns 2, 3 pares de meia, né? Algumas roupas íntimas também. Se você gosta de manta, de lenço, essas coisas, deixa ao menos um lá, né? Deixa uma luvinha, uma touca. Escolha mais ou menos um pouquinho de cada peça, sabe? E deixe uma ou duas de reserva. E a mesma coisa vale para os sapatos. Se você tiver, sei lá, uns 4 tênis, escolha um tênis que você usa menos, deixe lá. Se você tiver bota ou coisa assim, também faça isso, escolha uma. Porque isso facilita muito, de verdade. Porque aí você não precisa levar 10 milhões de coisas toda vez que você for pra lá. Você pode, por exemplo, ir com uma calça do corpo e só. Se acontecer qualquer coisa de sujar essa calça ou então você querer lavar ela ou alguma coisa assim, você vai ter uma outra ou duas outras lá pra reserva. A mesma coisa blusão. Se for inverno, você vai vestindo um, você ainda vai ter outro, você vai ter 2 blusões pro inverno, é mais do que suficiente. Então, acho que deu pra pegar a ideia, né? Esse vídeo é mais pra mesmo alertar vocês a pensar bem, assim, qual é a frequência com que vocês vão visitar a casa dos seus pais pra definir quantas roupas vocês de fato precisam levar. Então eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que esse não é um assunto assim que parece tão interessante, mas como eu disse pra vocês, eu aprendi muito nesses últimos anos, né? Nesses últimos 2 anos. E eu fui descobrindo, assim, que eu não preciso ser uma pessoa tão exagerada assim, sabe? E também, se acontecer algum desastre gigantesco e catastrófico que vai fazer com que todas as suas roupas sejam destruídas, você vai lá em alguma loja mais baratinha e compra alguma coisa substituta, assim, só pra não ficar pelado. Mas eu tenho quase certeza de que isso não vai acontecer. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deem um like, não esqueçam de assistir os outros vídeos se vocês ainda não viram. Um beijo e até a próxima!